Oi, pessoal, boa tarde. É, Como combinado, vamos fazer a nossa live. É, eu decidi trazer para vocês um conteúdo que já é um conteúdo que eu tô habituado a fazer. Eu escolhi trazer hoje a leitura de uma poesia e eu vou compartilhar com vocês o processo, é, como eu me preparo, como eu preparo a leitura dessa poesia para colocar na internet. Né? Então eu leio poesias e jogo no meu canal do Instagram, no meu canal pessoal do Instagram, e eu escolhi essa temática em detrimento a todas as outras possíveis, porque eu sinto que poesia nem sempre é algo que chega nas pessoas, nem sempre é tão palatável, né? Não é uma leitura que as pessoas costumam, no geral, fazer. Isso eu estou dizendo a partir da minha rede de referências, né? Então, a partir do momento que eu começo a ler poesias e divulgar essas poesias na internet, o retorno que as pessoas começam a me dar é um retorno, primeiro, muito positivo e um retorno de gente que dizia que não tinha costume, não tinha o hábito ou achava que não gostava de poesia por não ter contato. E por que eu escolhi trazer esse tema para a nossa discussão aqui? Eu acho que a gente pode olhar dentro da nossa análise de linguagem como trazer ou como diversificar as formas de trazer um determinado conteúdo à tona. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então, trazer literatura e poesia através de uma espécie de interpretação e divulgar num canal de comunicação em massa gratuito, né? Que é a internet, o Instagram, enfim. Então eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu faço. Né? A primeira coisa é escolher o texto. Geralmente eu escolho um texto texto de um escritor de língua portuguesa, né? Hoje, especificamente, eu vou ler um autor português, mas geralmente autores brasileiros. Um texto que em alguma medida eu concorde com o que está escrito lá e que eu suponho que eu consegui extrair o que o autor queria dizer. Então esse é o momento de escolha do texto. Eu leio esse texto algumas vezes, eu me aproximo dele e eu tento achar os pontos de respiração nesse texto dependendo da entonação que eu quero dar. Então, às vezes eu quero dar mais força ou menos força para um determinado trecho, eu quero passar por um trecho mais rápido do que por outros, então tento escolher pelo menos os pontos de respiração para me dar sustentação para chegar até o final da frase. Isso é uma coisa, então, da ordem do texto. Depois eu faço uma pequena lavagem das pregas vocais com água, um gargarejo com água, ou água e sal, ou água morna, para que a voz fique um pouco mais limpa, né? E para que eu não engasgue, para que eu não tenha aqueles ranços, né, de garganta. Tento sentar numa cadeira como a que eu estou hoje, que deixa a minha coluna reta, para que eu possa, então, me organizar, falar de maneira que o ar circule de maneira que me ajude, né? E aí, por fim, eu edito. A edição, ela é basicamente, eu jogo um tom mais escuro para ficar um pouco mais intimista do que essa luz clara. Né? Eu não edito, então vocês vão ver que algumas vezes eu erro, ou eu engasgo, ou eu deslizo, e quando isso acontece, eu volto e começo do zero. Eu não vou fazer isso aqui porque é um experimento, mas quando eu errar, vocês vão perceber que eu vou continuar aqui, especificamente nesse momento. Mas eu volto porque eu não faço a edição do vídeo no sentido de cortar e ir encaixando. Eu faço leitura corrida. Né? Então todos os vídeos de poesia que estão lá no meu canal são de leitura corrida. Então vou ler para vocês. E a escolha desse texto hoje é um texto que eu não vou colocar no meu canal, porque eu acho que disso depois a gente pode discutir, mas é um texto que eu acho que me daria muita dor de cabeça, porque ele foi escrito num momento histórico e com um determinado olhar para a sociedade que é muito diferente do que nós temos hoje. Vocês vão perceber isso. E ele mexe sobretudo, talvez talvez ele mexeria muito com as pessoas mais religiosas. Eu teria que explicar muitas vezes, ou teria que gastar muito tempo explicando para as pessoas o que é e o que não é. Então vou ler para vocês o trecho número 8,
do Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, que é um dos heteronômios do Fernando Pessoa. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter, não era uma mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Dizem-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos braços e eu levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a criança eterna, o Deus que faltava. Ele é o humano, que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E é por isso que eu sei com toda a certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança, tão humana que é divina, é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou o poeta de sempre. E que meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe, e assim vamos os 3 pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando nosso segredo comum, que é o de saber, por toda a parte, que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando, e o meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e 2 com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta,
E como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois, conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar nos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales, e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o, levo ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas para o ar, põe uns por cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus, para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. É isso. Muito obrigado. Agora a gente segue para a discussão. Até já.